tropicalismo mudou a nossa história. Se ele não tivesse existido, a história cultural do Brasil seria outra. Prefiro ver assim, como uma influência geral. Uma atmosfera que é o ar para novas gerações respirar. O tropicalismo hoje está nos pulmões e na corrente sanguínea da criação artística do Brasil. Tudo que enfatiza o sentido democrático da convivência dos diversos modos de manifestação cultural. O que tem impulso de aventura é tropicalista. Gilberto Gil. Porque o movimento modernista de 22, ele já falava basicamente a mesma coisa que a Tropicália, mas era uma coisa muito intelectual, isso aí na época repercutiu só entre a elite intelectual paulista, né? Não foi uma coisa que chegou a todo mundo, né? Poucas pessoas pegaram aquela mensagem. Eu não gosto muito de condicionar a existência de um movimento cultural, né, a partir de algum movimento histórico. Obviamente, cada época, cada movimento acaba sofrendo as influências da sua época, né? Mas eu acho, né, sem precisar muito historicamente isso, né, que a Tropicália, né, até pelas reverberações que ela tem hoje na cultura pós-moderna, na cultura contemporânea, ela existiria independentemente de qualquer censura, de qualquer ditadura, né? Agora, nos anos 60, essas músicas aí eram cantadas em festivais, o Brasil inteiro sabia cantar, então eu até brinquei na minha monografia, era você ouvir Macunaíma tocando no rádio, né? Era você ouvir Manifesto Antropofágico passando na televisão, então aí foi realmente muito mais abrangente, né? Esse resgate da Tropicália. Claro que você acaba criando, né, elementos artísticos para se sobrepor ou para fugir, né, ou para dizer a mesma coisa de uma outra forma, né? Mas eu acho que a irreverência da Tropicália, ela independe de alguma associação com o movimento histórico. Eu queria dizer aqui que é uma Tropicália no sentido da música. Foi uma radicalização tão grande quanto a poesia concreta também foi no sentido da poesia. Um dos elementos fundamentais, talvez, que a Tropicália tenha se apropriado, seja a poesia do Oswald de Andrade, pela questão da fragmentação, pela questão do falar popular, né? As letras não eram politicamente engajadas, assim, política em si, mas era uma política comportamental muito forte, essa coisa de botar uma guitarra elétrica no meio de uma música com um violão, uma música brasileira. Isso é muito político, né? Queira ou não, por mais que não esteja dizendo, sei lá, abaixo a ditadura. Então é interessante como o movimento da Tropicália já nasce como um movimento pop, né? Que ele vai se apropriando não só da poesia modernista, desse ideário modernista, né? Então você tem resquícios do Manuel Bandeira, do próprio Oswald de Andrade, do próprio Mário de Andrade, quer dizer, que vai dando uma configuração para o movimento, né? Essa configuração pop. Mas eu acho que definir a Tropicália como um movimento pop é empobrecer um pouco o movimento. O material que eles produziram aí nos anos 60, 70 é muito, muito rico, né? Eu acho difícil você manter essa média para sempre, né? Os ícones do movimento ainda estão, a grande parte deles, né, tá aí atuando, né? O Caetano, o Gil, né? Os Mutantes, né? Claro que desfeitos, mas com uma outra categoria, com uma outra configuração. Então é um movimento que é muito jovem, é muito novo, né? Genial que foi plantada na minha cabeça. Viver aquilo de perto me ensinou a ser o que sou hoje. Uma Joana d'Arc sessentona que não tem pudores em desfilar por quaisquer avenidas musicais. Perfect.